Meus amigos, e aí, tudo bem? Metal Days de volta, não falei que ia ser rápido dessa vez. Sou o Edu, bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Andei dando uma olhada nos assuntos aí da última semana, dos últimos dias, e aí eu não pude deixar de pensar no Ed Mota. É, isso aí, vocês não ouviram mal não, Ed Mota. Eu vou explicar direitinho a treta toda, mas peço por favor, o de sempre, se inscrevam no canal, curtam, comentem, acionem a notificação que isso é importante. Bom, para quem não se ligou aí muito no que aconteceu nos últimos dias, não acompanhou as notícias, o Ed Mota, ele mesmo, andou falando umas merdas aí só para variar um pouco, e ele falou mal do Raul. É, o Raulzito mesmo, o Raul Seixas. E aí o que aconteceu? Ele fez uma live lá e falou mal do Raul, que o Raul é um idiota, um imbecil, um trouxa, e ele associa essa raiva toda contra o Raul, dizendo que o Raul foi funcionário de uma gravadora, no caso a CBS na época, né? E aí falou mal, falou que o Raul musicalmente é uma bosta, é um idiota, e enfim, falou mal pra caralho do Raul. E ok, passou alguns poucos dias, outra live, e aí sobrou pro Elvis, sobrou pro Johnny Cash. E eu pensei, eu falei, cacete, o Ed Mota, ele tá foda, né? Eu acho que ele tem um culhão artístico muito bom pra falar de todos esses caras, né? Bom, ao longo de todos esses anos, eu não sei vocês, eu gosto de Raul particularmente, tá? Apesar de ser fã de metal, como todo mundo sabe, eu gosto de Raul também, alguns outros poucos artistas nacionais, né? Não fico pistola igual todo mundo, não, porque eu vou explicar pra vocês aí ao longo do vídeo o que eu acho disso tudo, tá? Eu nunca ouvi nenhum outro artista falar o que o Ed Mota falou no sentido de o Raul foi um cara que advogou contra os demais artistas pelo fato de ter trabalhado em uma gravadora. Ele não falou o porquê, nem como, nem o quê. Mas eu particularmente nunca ouvi nenhum artista falar sobre isso. Tá? Que o Raul prejudicou algum outro artista, alguma outra banda, pelo simples fato de ter trabalhado numa gravadora. Enfim, e aí passou esse assunto do Raul, sobrou pro Elvis e pro Johnny Cash, né? Que aí ele começou a falar que o Johnny Cash é uma merda, que o som dele é uma bosta, que as letras não prestam, e que, abre aspas, aí se o cara tivesse vivo ele esmurraria o Johnny Cash, né? E aí nessa mesma live aí sobrou pro Elvis também, e ele disse... O mais interessante, é claro que eu vou dar essa moral pro Ed Mota, mesmo o Metal Day sendo um canal bem pequenininho, não vou pôr trecho do vídeo, só vocês procurarem aí, vocês vão achar em todos os canais aí, enfim, esses vídeos do Ed Mota. Ele fala que o Elvis é um artista, ele fala assim, não, a voz dele até que é boa, ele tem uma voz boa, né, com aquele jeito de cantar. E aí 5 segundos depois ele fala que é um artista medíocre, com uma vozinha de nada, que não serve nem pra cantar em bailinho, não sei, o cara nunca representou nada na música. Eu falei, caralho, que puta artista que é o Ed Mota, né, cara? Que legado musical da porra que o Ed Mota tá deixando pra falar isso de Elvis, cara. E olha que eu nem sou fã do Elvis também, tá? E falar de Johnny Cash, né? E eu fiquei pensando nisso tudo, né? Na verdade, o que eu acho, cara? Primeiro, né? Quando vocês forem lá procurar esses vídeos aí do Ed Mota, vocês vão notar que ele tá lá com uma tacinha de vinho na mão, então a cachaça fala bem alto também, dá uma coragem, né? Que o cara lá no cercadinho dele, no conforto do teu lar, enchendo o cu de cachaça, é fácil falar merda, né? Afinal, falar merda em cercadinho, vide o nosso presidente da república, né? Bom, mas não é esse o caso também, falando em imbecil, né? O cara vai na rede social dele, atira pra todos os lados, né? Eu fiquei pensando, tá, eu como headbanger que eu sou, curto rock pesado, tem um monte de banda, inclusive os chamados medalhões do rock, as bandas que hoje são chamadas de bandas clássicas, eu não gosto da maioria. Da maioria. Se for levar isso para os artistas pop, música brasileira em geral, então, nossa, eu faria um canal só para falar mal de artista, que eu não gosto. Só que a gente tem que entender que tem uma coisa que eu chamo de cultura musical, tá? Isso foi uma coisa que eu pensei aí ao longo do tempo.
O que é essa cultura musical? Todo mundo é influenciado, tudo, né, em todos os aspectos da vida, pelo meio em que vive, pelas amizades, pela família. E a música não é diferente. Tá? O teu estilo musical pode ter muito a ver com a tua fase de adolescência com seus amigos, com o que seus pais ouviam e de repente você cresceu ouvindo na tua casa. Enfim, tantos outros meios que influenciaram. E até onde você mora, o país, a região, o bairro, tudo isso vai influenciar para o teu gosto musical. Então eu acho que é muito fácil, muito juvenil você sair falando mal de artista, estilo musical, esse tipo de coisa. Eu particularmente vou perder meu tempo falando mal de artista X, de banda Y. E aí eu vejo um cara como o Ed Mota, né? Não vou procurar a rede social do cara, que eu nem sei se ele tem ou não, oficial ou não, para ir xingar o cara, esse tipo de coisa, porque vocês sabem que fã, não importa do que, de que banda, de que estilo, de que artista, do que seja. Falou mal do artista que o cara gosta, filho, acabou. Acabou, esse cara vai ouvir um monte aí pra sempre, né? Principalmente nas últimas semanas aí que tanto se falou de liberdade de expressão, né? Vocês sabem quem e porquê, né, disso tudo. E o que pode, o que não pode falar, se é que pode, o que fala. Porque eu não condeno o Ed Mota por isso, não. Eu acho que se ele quer expressar a opinião dele, expressa. Mas eu acho que o cara falar que um Elvis não significou nada pra música, ou um Johnny Cash, ou o próprio Raul, que seja, que eu não sei qual que é a birrinha dele da história da gravadora que ele tem com o Raul, acho que o cara tem que ter muito culhão, muito cacife musical, como eu disse, para falar uma coisa dessas, tá? Como eu disse, eu não gosto desses artistas, mas é inegável que se não fosse esses caras, eu não estaria aqui agora curtindo rock e falando com vocês sobre isso. Então, o fato de eu não gostar de determinada banda, como eu disse lá, por causa desse histórico cultural que a gente tem, que desenvolve o nosso gosto pra música, dá o direito de sair falando merda aí só porque eu não gosto de determinado estilo, determinada banda. Né? Isso não faz nem sentido. A gente sabe que a música como um todo vai se reciclando, vai se desenvolvendo até chegar no que a gente gosta, vai tendo esse monte de ramificação, né? Então o cara sair atirando para todos os lados, eu acho que tem alguns motivos. Talvez, né, o que eu acho. Artista frustrado, tá? O Ed Mota, como eu disse, eu não vou ficar falando um monte do cara, mas o quão relevante para a música foi ou é o Ed Mota até hoje. O que expressivo o Ed Mota lançou na música até hoje. O que o cara tá fazendo atualmente. Né? Porque toda vez que eu vejo essas briguinhas de artista, aí vi de abrir um parênteses aqui, Digão, do Raimundos, Tico Santa Cruz, os caras ficam falando merda um com o outro, e não sei o que, essa briguinha por causa de política, por causa disso, por causa daquilo, e a música fica de lado. Então, se o que vocês sabem fazer, ou pelo menos acham que sabem, é música, então façam música. Provem que vocês são artistas relevantes ainda, né? Que, na minha humilde opinião, não é o caso do Ed Mota, tá? Então acho que você pegar um legado de artistas como Elvis, Johnny Cash, Raul e sei lá quem que ele vai resolver falar mal futuramente aí, é muito, muito complicado, cara, muito complicado. O próprio Ed Mota, se vocês lembram, acho que uns 10 anos atrás, ele já tinha falado umas merdas no Facebook em relação a outros artistas nacionais, a outros assuntos, enfim, que já tinha virado manchete na época. Então, falar merda pro Ed Mota é uma coisa que ele já está acostumado. Então, acho que um dos fatores é esse, é o artista frustrado, sabe? O cara que tem um pouquinho de dor de cotovelo ali, não consegue mais ser relevante, porque eu acho que querer biscoitinho, 5 minutos de fama não é o caso para ele, não. E o terceiro eu acho que é o alcoolismo. Porque que nem eu falei, né? Você ficar enchendo o rabo de vinho numa live falando bosta, aí é fácil, né, gente? Acho que todo mundo que tá do outro lado, que gosta de tomar uma asinha como eu gosto, por exemplo, sabe que tem que se controlar aí, porque hoje em dia celular e bebida não combinam, né? Assim como você dirigir, hoje o celular é tão perigoso quanto se você misturar com álcool. Então,
Vamos ver o que nos aguarda aí nos próximos capítulos da história do Ed Mota. Claro que na época do cancelamento e de fãs malucos aí, os caras vão partir com os dois pés no peito dele, mas vamos ver o que o próprio Ed Mota fala aí, se é mal ou se ele vai se retratar de alguma maneira, né? Vai dar uma de João Sem Braço e falar que eu estava bêbado, né? Vocês sabem do que eu tô falando, fica a dica aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, só pra gente debater um pouquinho esse assunto. Quero saber a opinião de vocês também, saber o que vocês acham desses artistas que saem atirando pra todo lado, ou quem nem é da classe musical, que também gosta de falar mal de cantor, de ator, de não sei o quê. Enfim, o que vocês acham desses caras aí? Quero saber a opinião de vocês. Mais uma vez, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, aciona lá o sininho para receber os vídeos. Vou melhorar a frequência, como eu estou fazendo agora, das postagens. Então a gente se vê em breve. Fiquem em paz. Tchau.